Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Como sempre, eu quero colocar à disposição de todos vocês o nosso telefone de contato. Muitas pessoas falam conosco, ligam para os nossos programas e pedem ajuda, pedem orientações acerca de problemas que vivem, pessoas que passam situações difíceis em casa, na família, e elas precisam de uma palavra. Você que precisa de um milagre, da solução de um problema, seja ele familiar, seja um problema econômico, seja um problema que você está enfrentando na sua saúde, você que precisa de um conselho, de uma orientação sobre algo que você tem vivido. Você pode entrar em contato conosco. A nossa equipe está pronta agora mesmo para receber as suas chamadas. É só ligar na nossa central. O telefone está aí na sua tela, é o 218-368-008. Nós temos um número de WhatsApp também que sempre colocamos à disposição de todos. Nós recebemos também muitas mensagens durante os nossos programas. Você pode enviar a sua mensagem também, seu pedido de ajuda, de oração. Você precisa de oração por si ou por alguém da sua família, envie-nos uma mensagem. O nosso WhatsApp é o 918-617-038. Agora mesmo, se você enviar a mensagem, nós iremos recebê-la. Vamos ler e vamos entrar em contato com você com toda certeza, tá bom? Bem, no programa de hoje nós vamos a mais uma história, mais um relato de uma pessoa que venceu e venceu através da fé. Você vê aí agora na sua tela a imagem da Raquel, que passou por muitos problemas desde a infância, problemas espirituais. E ela não conseguia falar desses problemas para ninguém, porque achava também que ninguém ia acreditar nela. Bem, os anos foram passando e a mãe entrou em depressão profunda e era uma pessoa muito agressiva. Devido a isso, Raquel tornou-se uma jovem rebelde, roubou dinheiro da carteira da mãe e quando a mãe descobriu, pegou numa faca e disse que ia cortar as mãos dela. Com o passar do tempo, Raquel começou a enfrentar a mesma depressão da mãe. É o caso de muitas pessoas que estão a sofrer com depressão e às vezes a depressão já vem de muitos anos. As pessoas não conseguem superar isso. Veja só essa história. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, a minha mãe tentou-me matar. Os terrores noturnos acompanharam-me durante toda a minha infância. Durante muito tempo, eu sofri com a depressão da minha mãe, mas eu herdei a depressão dela e eu própria fiquei depressiva. Os meus problemas espirituais começaram quando eu era pequenina. Acontecia que eu ouvia passos dentro de casa durante a noite, mas só durante a noite, que eu ouvia alguém a andar em casa, quando todos estavam a dormir, quando começávamos a relaxar, o silêncio a vir é quando eu começava a ouvir esses passos dentro de casa. Então eu chamava a minha mãe, vezes e vezes sem conta, e ela irritava-se bastante, porque ela era depressiva na altura, e ela chateava-se muito comigo, começava a gritar comigo, a dizer que não está ninguém em casa e mostrava-me a casa toda, atrás das portas e etc. Chegou a um ponto que eu comecei a não chamar a minha mãe e comecei a ficar muito fechada, muito para mim, a viver aquele pânico durante a noite e não dormia. Eu obrigava a minha mãe a me deixar uma luz acesa, a porta aberta e eu ficava a noite toda fixada na porta. E mesmo o ir à casa de banho, eu precisava de ir à casa de banho e eu não ia, com um pânico terrível de me levantar e ir à casa de banho. Então eu preferia até fazer o xixi na cama, e fazia muitas vezes, com 7, 8 anos, porque era um pânico terrível. Então, com os anos a passar, a minha mãe entrou em depressão crónica. E a convivência com a minha mãe foi muito difícil. Ela tinha uma depressão em que a gente não podia falar para ela que ela era só gritos, era muita coisa que ela falava, a gente não podia comunicar com ela, não tinha como comunicar com ela.
Eu tornei-me uma jovem muito rebelde. Eu roubava a minha mãe, porque eu não lhe queria pedir o dinheiro, então eu ia à carteira dela e roubava-lhe o dinheiro. E houve um dia que eu lembro-me de... Eu era também jovenzita, eu não era adulta, nem 15 anos, nem nada, eu tinha perto de 10 anos, mais ou menos. Eu roubei-lhe o dinheiro da carteira e ela descobriu. E ela então pegou numa faca, encostou-me num canto da casa e disse que me ia cortar as mãos. E quem me salvou foi a minha irmã, porque ela estava completamente transtornada. Entretanto, ela conheceu a igreja, ela mudou da água para o vinho, ficou uma pessoa extremamente calma, uma pessoa que se podia comunicar, mas a depressão dela passou para mim. Eu comecei a ficar depressiva. Eu comecei a ficar com pensamentos maus, comecei a pensar que a morte é que era bom para mim, que eu nunca ia conseguir nada na vida, que eu nunca ia conseguir ser feliz. Esses pensamentos todos vieram para mim, mas eu não exteriorizava como a minha mãe. Eu acumulava tudo. Eu chorava todos os dias, mas eu não sabia o motivo, o porquê que aquilo me acontecia. O porquê que eu chorava. Eu não tinha razão válida para aquilo. Então assim foi até a minha adolescência toda, até mesmo eu fazer 18 anos, 21 anos, depois começou a acumular outros problemas da adolescência, não é? Outros problemas da fase adulta. Eu olhava para mim como uma pessoa que não tem nada, nunca vai ter nada, nunca vai ser feliz, as pessoas não gostam de mim, ninguém gosta de mim. Foi quando eu entrei na igreja, foi quando eu disse para mim, ou eu vou a esta porta, ou eu vou fazer o que a minha mãe está-me a dizer, ou então eu não sei o que é que vai acontecer comigo. Então, mesmo não querendo, mesmo não acreditando em nada, eu fui. E desde aquele primeiro dia que alguma coisa tocou, alguma coisa mexeu comigo. Então eu obedeci, comecei a ir às sextas-feiras, depois comecei a ir ao domingo porque me disseram, o pastor falou que o domingo era para preencher esse vazio, então eu comecei a buscar ao domingo, não faltava, e comecei a ter esperança, comecei a ver as coisas de outra forma, já não chorava à noite, já tinha outra alegria, outra visão das coisas, comecei a cuidar mais, a olhar para mim também com outros olhos. A relação com a minha mãe foi completamente transformada, não é? Já havia comunicação, a gente conversava, a gente falava, eu perguntava-lhe muitas coisas, o que é isto, o que é aquilo? Então começou a haver ali um apoio também que ela estava-me a dar, e comecei a ver essa transformação completa dentro de mim, não é? Até que alcancei o Espírito Santo, que era a coisa que eu mais precisava e mais queria naquele momento. Deus podia não me dar mais nada, eu tinha muitos problemas exteriores, mas Deus podia-me não dar mais nada, mas o Espírito Santo Ele tinha que me dar, e era uma necessidade minha. Então foi quando o Espírito Santo desceu sobre mim, não é? Então, hoje eu durmo muito bem. Hoje eu e a minha família damos-nos muito bem. A presença de Deus mudou tudo, não é? E quando muda interiormente, muda exteriormente. Eu era uma pessoa, uma jovem extrovertida, mas falsa. Hoje eu sou extrovertida por mim mesma. Eu rio por mim mesma. Vejo as coisas com outros olhos. Eu noto em mim que eu tenho uma misericórdia pelas pessoas e amo as pessoas de uma forma que antes não era. Não consigo imaginar a minha vida, não consigo olhar para o futuro sem eu buscar a Deus, sem a presença de Deus. Não tem como. Foi a solução para mim. Não haveria outra porta, porque até bruxos a minha mãe chamou a casa. Não resolveu, não houve nada que resolvesse. Foi a igreja que me ensinou a fé e foi a fé que me ajudou. Então, foi a porta de saída. A fé é a porta de saída. Deus e o Espírito Santo é a porta de saída. É a porta de saída de uma vida destruída e a porta de entrada para outra vida completamente transformada.
Existem feridas que são irremediáveis. Porém, existem aquelas que nem o tempo, o carinho ou algum remédio pode curar. Estas são as feridas da alma, causadas por uma traição, por um abuso, por uma perda ou por uma decepção. Palavras e atitudes que magoaram e parece que nada é capaz de cicatrizar. Para essas feridas, só o médico da alma é capaz de curar. Domingo, dia 28 de março, o dia da cura das almas feridas. Às 9h30, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. No Templo Maior, em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas. Ou numa Igreja Universal, mais perto de si. A Raquel venceu a depressão. Hoje ela é uma nova mulher, uma nova pessoa. A sua face é totalmente diferente daquela face, daquela mulher sofrida que ela foi no passado. Hoje ela tem paz, tem alegria, uma pessoa totalmente diferente. A sua alma foi curada. Isso mesmo, a depressão é um problema que afeta diretamente a alma. Muitas pessoas têm a sua alma ferida, amargurada, angustiada. Por quê? Exatamente pelas situações da vida. Imagine você quando a mãe pegou uma faca para cortar as mãos dela, depois dela ter tocado o dinheiro da mãe. Quantas pessoas carregam traumas desde a infância? É o caso, por exemplo, daquelas pessoas que foram vítimas de um abuso sexual, não é? Quando eram crianças, foram abusadas ou violentadas sexualmente, às vezes até por uma pessoa da própria família. E cresceram, então, com esse trauma. Há casos de mulheres que passaram a odiar os homens porque pensavam que todos os homens eram como aquele que lhe fez mal. Há pessoas que carregam trauma, por exemplo, da perda de um familiar, pessoas que foram muito humilhadas, muito injustiçadas, que têm a sua alma dilacerada, pessoas que trazem uma ansiedade, uma tristeza, uma amargura muito grande dentro de si. Por isso que nós teremos neste domingo, conforme você viu na matéria, nós teremos um domingo dedicado exatamente a todas as pessoas que têm a sua alma ferida. Será o domingo das almas feridas, quer dizer, um domingo para aquelas pessoas que, a exemplo da Raquel, que nós vimos a história, carregam dentro de si uma tristeza profunda, uma amargura, mas Deus pode curar a sua alma, pode trazer paz ao seu coração. Ele pode livrar a sua alma de toda angústia, de toda tristeza, de todo sofrimento. Prepare-se para que você participe conosco desse domingo especial com a oração pelas almas que estão amarguradas, pelas pessoas que estão aflitas, que estão depressivas, tá bom? Se você quiser, você pode ligar aqui no nosso programa. Se você está triste, angustiado por algum motivo, precisa de ajuda nesse instante, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 218-368-008. Na nossa central de atendimento temos os pastores à disposição de todos que precisam de ajuda, de todos que precisam de oração. Você pode falar conosco agora mesmo, tá bom? 218-368-008. Se você preferir, você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 918-617-038. Bem, eu vou colocar para vocês agora um depoimento de uma pessoa que venceu e tem vencido na sua vida econômica. Hoje, segunda-feira, é o dia em que nós realizamos, na Universal, o Congresso para o Sucesso. Orações em favor das pessoas que precisam resolver os problemas econômicos, os problemas financeiros. É muito importante que você participe conosco, que você esteja conosco logo mais às 20 horas. Mas veja esse relato, esse testemunho.
Vera fez o pacto com a palavra e nesses 7 dias do desafio, o que aconteceu? Então, em termos de saúde, eu tinha saído e depois voltei, só que não tinha nada fixo. Então, já comecei ontem com um cliente fixo. E, neste caso, desde ontem, já tenho na área imobiliária, tenho tido alguns contratos. Ontem consegui, portanto, estou agora a formalizar para fechar. Hoje consegui de um investidor 2 apartamentos, fiz agora ao final da tarde outro arrendamento. Mas não estava assim antes? Não. Eu, neste caso, tinha muitos clientes, mas não efetivava nada. E pronto, desta vez já tenho isso. Tem valido a pena fazer o pacto com a palavra? Sim, às vezes passamos por momentos que dá vontade de desistir, mas é confiar. O resultado, aconteceu o quê? Então, pastor, eu desde o início de janeiro tinha casa para alugar e não aparecia ninguém. Eu fiz várias visitas, mas aparecia sempre uma desculpa que não queriam a casa. Eu, semana passada, terminei que não passava desta semana. Na segunda-feira na terça fui mostrar a casa e ficou logo alugada. Então, segunda-feira passada, quando eu fiz o desafio, você falou, eu vou alugar aquela casa. Sim, disse que não poderia passar desta semana. A resposta chegou? Chegou, pastor. Felícia, fez o pacto com a palavra? Eu fiz. O que aconteceu? Eu fiquei desempregada de uma hora para outra desde o mês de novembro. Só tinha 2 manhãs. E na semana do desafio, ligaram-me para eu ir para outro trabalho e ganhei mais. Em 15 dias ganhei mais do que eu ganhava no mês. Quer dizer, ficou desempregado e conseguiu um trabalho ainda melhor. E já tenho uma proposta para o mês de agosto. Todos os dias a senhora está a pedir a minha confirmação, se eu vou trabalhar com ela no mês de agosto. Agora você também dizia da dívida que você tinha nas finanças, não era? E segurança social. Tinha dívida lá mais ou menos quanto? Era 14.000 euros. Tá com a dívida ainda? Não, senhor, não tem. A dívida desapareceu. Estamos junto a um dos sítios mais icónicos da cidade do Porto. Atrás de mim estão milhares de livros, exemplares a perder de vista, e se os lêssemos todos, nunca teríamos o mesmo conhecimento que apenas este livro nos dá. A Bíblia Sagrada, o livro mais lido no mundo inteiro. Dentro dele tem a história da humanidade, o início de tudo, as palavras de Deus, os seus ensinamentos e tudo o que foi feito por nós. Mas perante os acontecimentos, a Bíblia é o escudo que cada vez mais pessoas querem e precisam. Em 2020, um ano fatídico para toda a humanidade, a Bíblia Sagrada foi o livro mais adquirido em todo o mundo. Foi o livro que todos quiseram ter. E sabe porquê? Nunca tivemos tantas famílias na miséria, tantas empresas a fechar as portas, e num país parado é cada vez mais difícil sobreviver, sobretudo se não tivermos um foco e um pacto. Todas as segundas-feiras é feita uma palestra sobre a vida financeira para quem está a passar por uma injustiça, por uma dívida, por quem está no desemprego e quer sair dessa situação, e não há nada melhor do que conhecer quem participa nesta palestra. Tem feito este pacto com a nova Bíblia? Sim, desde o princípio que eu participo na reunião da prosperidade. Segunda-feira. Exatamente, segunda-feira. E isso ajudou-me muitíssimo e eu comecei a levantar, não é? E estou naquela expectativa e sou teimoso nisso. É essencial para quem quer vencer na vida financeira, não é? Exatamente, estou conquistando a vida financeira. E sem este pacto, nada feito? Sim, exatamente. Quem faz um pacto firme com Deus, vence, ganha pulso para os desafios da vida e prepare-se então para alcançar e realizar sonhos, sem medos, confiando em Deus, tudo é possível. Aceite este desafio e marque presença nesta segunda-feira. Irá receber uma Bíblia como esta e será o início da sua nova vida no rumo financeiro. Participe nesta grande palestra no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. Em Lisboa, no Templo Maior, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do Metro de Chelas. Neste que é o maior congresso financeiro do mundo.
Você poderá participar, então, desse Congresso para o Sucesso daqui a pouco, 8 da noite. Se você mora em Lisboa, procure o nosso Templo Maior, que fica localizado na Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Se mora em Vila Nova de Gaia, Rua do Agüero, 51, às 8 da noite também, tá bom? Daqui a pouco, em Vila Nova de Gaia. E no Porto, no nosso Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição, cruzamento com a Rua Serpa Pinto. Você poderá participar daqui a pouco, 8 da noite, desse grande congresso para você vencer suas lutas, você que está endividado, você que está em aperto econômico, já não sabe mais o que fazer. Daqui a pouco teremos as orações, o pacto da palavra, conforme você viu na matéria que foi colocada há pouco. Você poderá participar conosco no nosso Cenáculo do Porto ou em um templo da Universal, em qualquer lugar de Portugal. Em todos os templos da Universal teremos essas orações pela vida financeira. Bem, e eu quero avisar a todos que nós teremos o início da Semana Santa nesse domingo, dia 28, que será o Domingo de Ramos, conhecido como Domingo de Ramos, que foi o dia em que Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido pela multidão que cortava ramos de árvores e colocava no chão para que ele pudesse passar. Domingo teremos essa entrada da Semana Santa, quando teremos também a Sexta-feira da Paixão e teremos o Domingo da Páscoa, o domingo em que realizaremos a Santa Ceia da Decisão, a maior Santa Ceia que já realizamos até hoje na história da Universal. No grande dia, a grande Santa Ceia da Decisão, no dia 4 de abril. Nos próximos programas, nós falaremos mais sobre essa Santa Ceia da Decisão, para mudar por completo a sua vida. Para você que está afastado de Deus, você deve voltar para Ele enquanto há tempo. Nós estamos a viver os últimos dias, os últimos tempos. Todos sabemos disso. Até pessoas que não conhecem a Bíblia sabem que estamos nos últimos tempos. É importante buscar a Deus, é importante que as pessoas se voltem para Ele, principalmente você que está afastado. Já é hora de você voltar. Aliás, já passou da hora de você retornar. E Deus está de braços abertos para te receber. O domingo da Santa Ceia da Decisão é para todos aqueles que querem recomeçar a sua vida com Deus, aqueles que querem levar a sério a sua vida espiritual, a sua salvação. Se você quiser mais informações, nós temos falado sobre isso nas reuniões e temos falado nos programas e falaremos mais nos próximos programas, tá certo? Então, você deve se preparar para essa grande Santa Ceia, a Santa Ceia da Decisão. Na Sexta-feira da Paixão, nós teremos reuniões em 3 horários especiais. Uma reunião será às 9 da manhã, à tarde será a principal, será a grande reunião da tarde, o momento que Jesus morreu foi às 3 da tarde, a hora da consumação. E depois, às 18 horas, na Sexta-feira da Paixão. Todos devem se preparar, porque na Sexta-feira da Paixão teremos o grande dia da vitória ao pé da cruz, tá bom? E nós chegamos ao final do nosso programa, mais um programa Milagres de Jesus. Amanhã retornaremos com todos vocês. E não se esqueçam que nesse domingo, dia 28, teremos o domingo da cura da alma, todas as almas que estão feridas. Um abraço a todos e que Deus os abençoe.